e uma derrota justíssima. O Fluminense foi superior, mereceu ganhar, ponto final, se preparou para esse jogo. O Flamengo com problemas, né? Não tinha todos os seus jogadores à disposição. O Arrascaeta, inclusive, não foi relacionado. Para você ter uma ideia, o Danilo ele não ia jogar, nem o Alexandre. O Flamengo nem fretou voo para trazê-los. É lamentável, é triste, mas perder o Fla-Flu, gente, não é um absurdo. Sempre foi. Fla-Flu sempre foi um jogo. O Flamengo tem muito mais vitórias do que o Fluminense. Aquela babaquice do Fluminense dizer que ganhar Fla-Flu é normal. Nos seus rabos, né? Hoje botaram na conta do menino, do João Vitor, que é muito mole nessa hora botar, porque ele já tinha errado antes. Isso. Essa bola é culpa do Rossi. Essa bola é culpa do Rossi, ó. Matou, evitou. Aqui, ó, evitou. É bico pra frente. Ele quis sair jogando porque ele não viu o certo. Então, não que o Fluminense tenha entrado leve no jogo, mas ele entra com uma responsabilidade menor que a do Flamengo. O Flamengo tem o peso... tinha o peso de entrar em campo e matar o campeonato. É o que podia ter acontecido. O Flamengo poderia abrir 5 pontos para o Palmeiras e ficar tranquilo pensando na final da Libertadores. Salve, salve, nação. Vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Quando o Flamengo tem a faca e o queijo nas mãos, o que é que o Flamengo faz? O Flamengo não faz. O Flamengo teve a chance de abrir 5 pontos de vantagem para o Palmeiras e o que aconteceu? A vantagem que poderia aumentar para 5 acabou caindo para 2, né? Então, uma atuação tenebrosa do Flamengo. O Fluminense, sim, mereceu a vitória, foi superior em todos os quesitos do jogo em relação ao Flamengo. E o que falar sobre João Vitor, jovem jogador? Ele sentiu a pressão de jogar nos profissionais, mesmo tendo um talento. Saul jogou porra nenhuma e ficou de 90 minutos. Juninho fez mais coisa que vamos dizer assim, o BH no jogo inteiro. Conseguiu uma finalização de cabeça que, querendo ou não, originou o gol de pênalti. E eu vou te falar uma coisa, Bruno Henrique possivelmente sentiu a coxa, a posterior de coxa, né? Vamos ver nos próximos dias se acontecer algo grave ou não, mas é aquilo. É para se preocupar. Flamengo e Palmeiras chegando 10 dias para decisão, 9, e os dois times oscilando muito. Então deixa tua opinião, tamo junto e é nóis. Quem é o culpado pela derrota? Deixe seu like aí, seu comentário e hype pro vídeo, galera. Vambora! O Fluminense vence o Flamengo, que segue a liderança do Campeonato Brasileiro, graças ao tropeço do Palmeiras, que empatou sem gols com a equipe do Vitória mais cedo, jogando no Allianz Parque. Eu lembro que algumas rodadas, algumas pessoas falavam, né? Não, agora o Palmeiras não perde mais pontos, os times vão perder mais pontos. Eu dizia, gente, os dois vão perder pontos. É inevitável, é só olhar a história do Campeonato de Pontos Corridos, você vai ver aí que isso é muito comum. E foi o que aconteceu, né? O Palmeiras fez 1 ponto nos últimos 9 jogos, 9 disputados, 9 pontos disputados, e o Flamengo, depois de 2 vitórias, hoje é derrotado, e com isso desperdiça uma oportunidade muito grande, né, de chegar a uma situação confortável, né, na liderança do Campeonato Brasileiro. Uma atuação muito ruim, mas muito ruim do Flamengo. Uma atuação assim constrangedora do Flamengo no primeiro tempo. Mais uma, né? Mais uma atuação assim constrangedora, e como eu coloquei aqui no título, a irresponsabilidade do Rossi levando à derrota, né? Porque o Rossi, o que ele fez hoje é imperdoável. É imperdoável. 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 É verdade que o João Vitor muito nervoso, garoto, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Aí eu já falei na live passada, para mim, um erro do Felipe Luiz, que não testou o menino em jogos mais fáceis, quando teve oportunidade de partidas já bem resolvidas durante o campeonato, para que ele pudesse ganhar um pouco mais de cancha, né? E pudesse ficar mais seguro para quando fosse preciso entrar em campo. E entra no momento decisivo, e nervoso, errando, recua a bola meio na fogueira, mas, meu Deus, gente, o Rossi tinha 2 opções. Dar um chutão, trocando o escanteio pela lateral, que é o que o goleiro faz nessas horas, ou deixar sair pelo escanteio. Ele tenta dominar, mantém a bola viva, o Serna vem e faz o gol, pelo amor de Deus. Né? Uma vergonha, uma irresponsabilidade. A palavra que eu encontro é essa. O Rossi foi irresponsável, essa derrota vai muito na conta dele. Não que o Flamengo merecesse coisa melhor. O Flamengo mereceu perder. O primeiro tempo foi muito ruim, mais uma atuação muito fraca, o Fluminense mais bem preparado, o Fluminense mobilizado para o jogo, e venceu merecidamente, mas poderia o Flamengo ter conseguido, apesar da má atuação, algo melhor, não fosse o erro absurdo, irresponsável atitude do goleiro Rossi do Flamengo.
Lembrando que o Flamengo já perdeu o Atlético e esse resultado pesou na eliminação na Copa do Brasil por conta de saída de bola ali exagerada, né? Porque assim, eu também sou favorável a dominar a bola e tentar sair jogando. Sempre falo isso. Mas é preciso ter o botão de emergência. O que é o botão de emergência? Quando você percebe que a situação é de alto risco, que o adversário vai tomar a bola, pode tomar a bola, que está todo mundo pressionado, o que você faz? Você manda a bola para longe, você simplifica, organiza a defesa e segue o jogo. Você não vai se expor. O Flamengo também tomou um gol do São Paulo no começo do jogo por conta desse tipo de situação. Hoje o João Vitor errou um passe, que é a mesma coisa. Isso é coisa do Felipe Luiz. O garoto poderia ter mandado a bola para a direita, para outro lugar, tentou um passe por dentro, deu no pé do Martinelli, estava 0-0. O Martinelli entrou com a bola dominada na direção da área do Flamengo, chutou para fora. Não finalizou bem. Então, muitos erros cometidos dessa maneira, e isso é coisa do técnico, que ele quer que jogue assim. Agora, tem que ter um limite, você tem que saber o limite. O limite justamente esse é o do botão de emergência. Na hora que você percebe que, olha, está muito perigoso, não dá para jogar dessa maneira aqui. Enfim, achei uma tremenda inconsequência do goleiro do Flamengo e uma derrota justíssima. O Fluminense foi superior, mereceu ganhar, ponto final, se preparou para esse jogo. O Flamengo com problemas, né? Não tinha todos os seus jogadores à disposição. O Arrascaeta, inclusive, não foi relacionado. Para você ter uma ideia, o Danilo ele não ia jogar, nem o Alexandre. O Flamengo nem fretou voo para trazê-los, porque a ideia era que eles ficassem de fora. O Alexandre ficou no banco, o Danilo teve que entrar no segundo tempo, porque o menino João Vitor não tinha condições de continuar. Estava muito exposto. E mesmo tendo jogado metade da partida do Brasil contra a Tunísia no dia anterior. Mas a ideia é que eles não jogassem. Eles chegaram, todos eles se apresentaram, se colocaram à disposição do técnico. O treinador preferiu não colocar no banco o Arrascaeta, acho que fez certo, correu o risco, né? Jogou 67 minutos na goleada sofrida pelo Uruguai diante dos Estados Unidos, fez um belo gol de bicicleta, inclusive, e também não usou o Vinha, porque tinha dois laterais, o Alexandre ficou no banco e o Ayrton foi o titular. E o Vinha jogou 45 minutos também pelo Uruguai, na primeira etapa dessa derrota sofrida para a seleção dos Estados Unidos. Mas foi, assim, uma atuação imperdoável do Flamengo no primeiro tempo, e o erro do Rossi, cara, isso aí não dá. Isso é coisa séria, muito séria. Gente, coisa muito séria também, né? E eu vou dizer para vocês, é a Black... Dentro do Allianz. Pô, cara, só o Flamengo fazer o dever de casa, ganhar do Fluminense, que teria aberto 5 pontos com uma vitória a mais. Praticamente decidido o brasileiro. Praticamente. Aí o Flamengo joga merda nenhuma contra o Fluminense, que está longe de ser um time muito importante, um time forte. Sim, ele é um time de história. O Fla-Flu, por isso mesmo, costuma ser difícil, mesmo quando você tem um time muito melhor, como é o do Flamengo, contra um time apenas mediano do Fluminense. Mas o que o Fluminense fez hoje foi jogar bola. E o Flamengo não jogou. O Flamengo está cada vez mais covarde, mais impregnado daquela história de toquinho para o lado e para cá, que realmente está ficando um time nojento. Hoje foi difícil de ver. O Fluminense entrou para jogar uma final de campeonato, como se fosse uma final de campeonato. Tomou conta do meio-campo, fez 2-0, poderia ter feito mais. O Rossi, que falhou vergonhosamente no segundo gol. Vergonhosamente. O menino João Vitor, que não deveria nem ter sido escalado, porque já tinha sido péssimo no jogo contra o Sport. Felipe repetiu, João Vitor e Royaldo lá. O lado que foi uma avenida contra o Sport, enquanto o Sport tinha 11. O Felipe repetiu hoje. O menino entregou o jogo no primeiro tempo. O menino entregou o jogo. Ele e, no segundo gol, o Rossi. Porque, embora o atraso que ele tenha sido feito foi lamentável, aliás, é uma das coisas insuportáveis nesse time do Flamengo, é o número de vezes que atrasa a bola para o Rossi, porra. O Flamengo virou um time, sabe, covarde. Covarde, não há outra palavra, é covarde. Um time que toca tanta bola para o lado e para trás é um time covarde. Ah, não posso perder a bola, que eu com a bola não levo gol. Mas só quando você perde, você leva. E hoje, repito, 2-0 no primeiro tempo foi pouco. Aí o Felipe, que escalou mal, o Felipe, que simplesmente custou a mexer. Por que o Jorginho não entrou no intervalo? Já que ele botou o Juninho e botou o Danilo, por que o Jorginho não entrou no intervalo? O Saúl hoje errou tudo.
Mas o Saul ficou, acabou saindo o Pulgar, mas o Jorginho entrou, faltavam 15 minutos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O que eu ia dizer só aqui, estou com uma outra tela, não estou me vendo ainda aqui, é que o Flamengo tem 71 pontos. Palmeiras, 69. O Palmeiras diminuiu um ponto, né? Mesmo jogando nada no Allianz Parque, empatando com o Vitória, que está na zona do rebaixamento, o Palmeiras diminuiu um ponto para o Flamengo. E o Cruzeiro tem 64 e vai jogar. Ou seja, se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro vai jogar contra o Juventude. É lá no Jacone, mas é o Juventude que esse ano está perdendo tudo em todos os lugares. O Cruzeiro vai a 67. Faltando ainda 4 rodadas, o Cruzeiro pode chegar. O Cruzeiro pode chegar e pode ser campeão. Porque Flamengo e Palmeiras ainda vão ter que fazer o jogo da Libertadores, da final, que certamente vai sair muito abalado de lá, o que perder. O Cruzeiro, e talvez até mesmo o que ganhou, vai chegar cansado. Pode, o Cruzeiro, ouça o que eu estou dizendo, o Flamengo e o Palmeiras hoje colocaram o Cruzeiro no páreo. Essa é que é a grande verdade. É lamentável, é triste, mas perder o Fla-Flu, gente, não é um absurdo. Sempre foi. Fla-Flu sempre foi um jogo. O Flamengo tem muito mais vitórias do que o Fluminense. Aquela babaquice do Fluminense dizer que ganhar Fla-Flu é normal. Nos seus rabos, né? Nos seus rabos. Porque o Fluminense tem muito mais... O Flamengo tem muito mais vitórias sobre o Fluminense do que o contrário. Mas, enfim, é um jogo duro. Agora, o Fluminense entrou para jogar uma final de brasileiro. E o Flamengo entrou com aquela sua pachorra de esperar tocar para lá, tocar para cá. Esse time irrita profundamente. Irrita profundamente. Perdendo de 2-0, já no segundo tempo, várias vezes o Flamengo ficou tocando bola entre os zagueiros e para o Rossi. Caraca, o cara não, a situação já estava uma merda, 2-0 contra. Por que não partiu para cima? Por que não partiu para pressionar de qualquer maneira? Não. O máximo que fazia era cruzar a bola alta na área. Ah, porra. Felipe, me desculpe, mas o teu trabalho agora está uma bosta. Não dá para defender mais. O teu trabalho está indefensável. Como é que você me escala de novo João Vitor e Royal do lado direito? O menino não tinha... Gente, o menino estava cagado. Nitidamente cagado dentro de campo. Errava tudo. Errou nos 2 gols do Fluminense. E errou outros que não saíram gol por acaso. Tem um pouco disso, mas acho que tem um pouco também de um Flamengo que tá querendo muito o controle, tá querendo muito a capacidade de controlar, de segurar, de ditar o ritmo. E sem o Léo Ortiz e sem o Jorginho entrou faltando 20, sei lá, não funciona esse jogo. Acho que está faltando ao Felipe Luiz, e eu estou tranquilo para criticar o Felipe Luiz, porque eu já elogiei, passei o ano inteiro elogiando o Felipe Luiz. Está faltando ao Felipe Luiz entender que sem o Léo Ortiz e sem o Jorginho, não dá para jogar do mesmo jeito. E acho que isso está faltando para ele. Tem que arrumar um jeito de ser um time mais vibrante, mais ligação direta, mais acelerado. O Flamengo estava perdendo o jogo já no segundo tempo. Até cheguei a indicar ali, na verdade falei, eu escrevi no Twitter. O Flamengo perdendo o jogo, saindo com... Então, assim, precisa entender. Jogar desse jeito com o Léo Ortiz, que é um passe classe A, beleza. Jogar desse jeito com o Jorginho, sem eles, não dá. E tem alguns jogadores que estão chegando nesse momento num nível de você cogitar se tem que jogar. Tipo? Saul. A partida do Saul hoje é indecente. Tá fora do jogo de Ayrton Lucas. A partida do Ayrton Lucas já tem um tempinho. É péssima, não pode ser mascarada pelo gol que ele fez com desvio no fim de semana. O Ayrton Lucas vem jogando muito mal. E acho que isso tem faltado ao Felipe Luiz entender isso. O Cebolinha tá melhor que o Samulino também. Hã? O Cebolinha tá melhor que o Cebolinha tá melhor que o Samulino. Então, assim... O Rossi, que vinha sendo herói, hoje foi vilão. Hoje botaram na conta do menino, do João Vitor, que é muito mole nessa hora botar, porque ele já tinha errado antes. Isso. Essa bola é culpa do Rossi. Essa bola é culpa do Rossi, ó. Matou, evitou. Aqui, ó, evitou. Dá um bico. É bico pra frente. Ele quis sair jogando porque ele não viu o Serna. Ele está de cabeça baixa, botou pra sair jogando porque ele não viu o Serna. Essa bola é culpa do Rossi, não é culpa do menino. É culpa do Rossi. Então, assim... E ali, pra mim,
algo quase como uma falta de noção da relevância da parada. Muita confiança. Se é a primeira rodada do Campeonato Carioca, tá tudo bem. Agora, é isso. É muita confiança, ele vem muito bem. Isso dá muita confiança. Dá muita confiança. Agora tem o seguinte, torcedor do Flamengo, agradeça. Era para descer pro vestiário no intervalo com os 4-0 nas costas. 3-0 mas tranquilamente. Os 4-0 tranquilamente. Então, os 2-1. O 2-1 tá bom pra vocês. Tem o lance do Canóbio e tem o lance do Martinelli, que é um outro presente. O Fluminense, no primeiro tempo, ele passou o carro para cima do Flamengo. Mas passou o carro com sobras. Segundo tempo, quase que o Fluminense faz 3-0. O Canóbio, que deu aquele chute. Sim, ali era 3-0 ali. Primeira bola do segundo tempo. O Flamengo tem que agradecer o 2-1. Contra. Agradecer, porque era para ter tomado os 4-5 hoje. O ponto que o Vés tocou aqui do Jorginho, eu até vi que vocês dois estavam nos placas hoje, né? Não, eu não. Tu não, então tu tá... acho que foi o Caio que falou, ou o Renato, sei lá. De uma coisa silenciosa da relevância do Andrés Pereira e do Jorginho no jogo de Palmeiras e de Flamengo. O Andrés já tinha feito falta no Palmeiras e hoje jogou mal. E o Jorginho hoje, mas não só hoje, né? Nesses últimos jogos também. Tava fora, né? O quanto o Jorginho faz falta. Tem esses caras que só quando não tá você percebe, né? É isso. Só quando não tá você percebe. Porque assim, não só de dar ritmo e tal, escolher bem as jogadas e a bola circular rápido. Tocar... fazer a coisa fluir, sem aparecer. Assim, quando você vai dominar a bola, você precisa só de um toque já pra colocar ela na frente e passar, e que às vezes um cara vai tocar 3, 4 vezes na bola. Futebol hoje tem muito assim, de ganhar 1 segundo em relação ao adversário. E 1 segundo, às vezes, você ganha isso, velocidade de passe, de domínio. E quando você perde esse segundo, é tempo que o cara se recompõe inteiro. Aí até a bola chegar na esquerda e tá todo mundo lá, ela tem que voltar pro outro lado para ir. Então ele faz a bola circular muito rápido, escolhe muito bem as jogadas também. E a leitura do Zubeldia foi perfeita, né? Ele vendo que Pulgar... Cuidado com quem você socorre. São volantes que dão bote, que quebram linha para pressionar um pouco mais alto. Ele deixou a Costa exatamente nas costas dele. Então o Fluminense estava armadinho para isso. O Lúcio Acosta, que é um ótimo jogador, tecnicamente é um ótimo jogador. A gente falou isso aqui quando ele foi contratado. Que esse cara já foi MVP da MLS. Ele tem uns 30 anos, né? 33, se eu não me engano, 32. Mas enfim, de criança. Ele jogou... Tem um centímetro a mais que o Soteldo. Ele jogou nas costas, no espaço nas costas ali, o famoso entrelinhas ali, jogando... tem alguns argentinos que jogam bem jogando ali nesse espaço nas costas do volante, né? Então, e aí do lado, Serna, do outro Canóbio, e os dois volantes subindo a pressão a todo momento. O gol é um lateral cobrado para o Hércules, e o Hércules avança sem ser marcado, sem ser incomodado. Desfilando. Aciona o Acosta, e o Acosta está exatamente nesse espaço, entre zaga e volante, para bater de primeira num golaço. Então, assim, o Fluminense... De repente, até no final das contas, parece que até melhorou. Não muito, mas acabou melhorando porque o Flamengo deixou escapar a oportunidade que teve e o Fluminense foi bem demais. Tudo bem, Berneto? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Tem acontecido, né? Dos times poderem tirar proveito de situações como essas e não conseguirem os resultados que precisam. Tanto o Palmeiras já teve essa chance, Flamengo teve hoje. Outra, é óbvio que o jogo do Flamengo hoje era um jogo muito mais duro que o jogo do Palmeiras. O Vitória foi um time muito guerreiro e o Palmeiras foi se perdendo ao longo do jogo. E o Fluminense não, como você mesmo disse, fez um primeiro tempo de alto nível, tirando proveito de erros do Flamengo, neutralizando completamente o sistema de construção forte do Flamengo. Os lados de campo com o Luiz Araújo e Samuel Lino hoje não funcionaram definitivamente e no mínimo, quase sempre um deles consegue ajudar bastante a equipe. Hoje nenhum deles foi bem, o resultado foi merecido e a briga continua exatamente igual, porém com uma rodada a menos. Ou seja, no raciocínio assim, mais detalhado, eu concordo contigo. O palmeirense estava muito preocupado, o Flamengo teve a chance de abrir uma grande vantagem. Imagine poder criar o... Você mantém uma diferença dessa, mesmo tendo um clássico e o outro com um jogo mais fácil, com uma rodada a menos, se eu for esquecer o jogo do Palmeiras, pensar só na rodada, eu acho que ela ainda foi um pouquinho melhor para o Flamengo. O Flamengo continua ali com a sua distância, né? Uma rodada a menos o Palmeiras tirar. Uma rodada a menos o Palmeiras tirar. Lembrando que aí, de novo, você pode olhar o copo meio vazio, meio cheio, tem otimista, pessimista. O otimista também pode olhar e falar assim, tá bom, agora o Palmeiras é que vai pegar o Fluminense.
Sim. Né? Agora é que vai ser a Flamengo pedreira recebe o também. Bragantino. E o Flamengo vai receber o Bragantino. Quer dizer, a coisa vai ser diferente. O que não dá para entender nesse primeiro tempo do Flamengo, né, Eugênio? A gente vai falar aqui de data FIFA, evidentemente, para Palmeiras, para Flamengo, quanto pesou. O Flamengo não teve o Arrascaeta, não teve o Vinha, por exemplo. Danilo acabou entrando no segundo tempo. Mas o Palmeiras também, com alguns desfalques, jogadores que acabaram entrando no segundo tempo para ajudar também, mas não conseguiram. Independentemente de data FIFA, o primeiro tempo do Flamengo, em que pese toda a virtude do Fluminense, mas foi um primeiro tempo apagadíssimo para uma equipe que entrou ali com a faca, teria que entrar com a faca nos dentes para poder ampliar uma vantagem aí na briga pelo título, hein, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Mas é difícil a gente medir exatamente se o time entrou com mais intensidade ou menos intensidade, mais ligado ou menos ligado. O Flamengo tinha uma questão de muita insegurança na sua defesa pela entrada do menino na zaga, o João Vitor. Isso acho que se alastra para todo mundo. Está todo mundo preocupado, achando que tem que cobrir, que pode acontecer alguma coisa. É muito psicológico isso. Contra o Fluminense que entra ali, não dá para dizer que o Fluminense entrou leve no jogo, porque o Fluminense está numa briga direta por uma vaga na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Se o Campeonato Brasileiro tivesse só as últimas 10 rodadas, hoje dividiria a liderança com o Palmeiras. O momento do Fluminense é um momento... Vem muito bem. Interessante. Mas hoje ele, por exemplo, ficou com a vitória, fica a 1 ponto do Botafogo, mas ainda tem o jogo do Bahia, que está 1 ponto atrás dele. Esses 3 times brigam por uma vaga direta na Libertadores no ano que vem, que é algo muito importante para quem está nessa faixa de classificação. Então, não é que o Fluminense tenha entrado leve no jogo, mas ele entra com uma responsabilidade menor que a do Flamengo. O Flamengo tinha o peso de entrar em campo e matar o campeonato. É o que podia ter acontecido. O Flamengo poderia abrir 5 pontos para o Palmeiras e ficar tranquilo pensando na final da Libertadores. Não foi o que aconteceu. Eu acho que passa. E aí, você falou que a gente vai tocar no assunto. Eu não quero deixar de tocar no assunto da abertura do campeonato. Os dois são profundamente prejudicados pelos jogos na data FIFA. Sim. O jogo de hoje é na data FIFA. Acabou ontem, né? Eu concordo com você. Não deu tempo dos caras voltarem. Não deu tempo dos caras voltarem. Voltou um mais cedo, voltou. Aí entra no segundo tempo, o Vitor Roque. Não dá para contar com isso. E são jogadores decisivos, tanto que estão em suas seleções. Sim. São jogadores que fazem a diferença. O Flamengo sem o Arrascaeta perde muito na produção ofensiva. Essa rodada era do fim de semana. Era rodada do fim... Num lugar civilizado, era uma rodada... Claro, em todos os campeonatos europeus... Só que os dois presidentes de Flamengo e Palmeiras, quando tem um microfone pela frente, trocam farpas e não atacam esse sistema. Só uma coisa... Nesse caso aqui, o Flamengo atacou e o Palmeiras aceitou. O Palmeiras aceitou. Ok. São questões do dia a dia da disputa. Mas não dá mais. O campeonato no momento vai que parar. você faz uma revisão de calendário, não dá para continuar aceitando que aconteça isso. O campeonato vai... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O que falar de uma atuação tenebrosa do Flamengo, né? O Flamengo tinha chance, sim, de abrir uma boa vantagem na briga pelo título, e caso o Flamengo tivesse vencido, sim, para mim o Flamengo se consagraria campeão, não matematicamente, mas pela larga vantagem e pouca rodada para poder tirar. Porém, não foi o que aconteceu, né? O Flamengo entrou de salto alto, aparentemente. O salto alto, é o Fluminense, acho que a gente ganha. Não foi o que aconteceu, né? Já sabia do resultado do Palmeiras. O que aconteceu? A gente tem uma margem aqui para perder. Entendeu? A gente está desfalcado, sem muitos jogadores, alguns jogadores voltando de data FIFA. Então, a gente tem margem para perder. Eu vi o Rossi falando após o jogo ali, assim que na beira de campo, ele falou: a gente não queria perder, mas a gente poderia perder porque o Palmeiras não venceu. Ele quis dizer mais ou menos isso. Então, minha opinião era isso. O Flamengo entrou já sabendo do resultado. Caso perdesse, empatasse ou perdesse, estaria de bom tamanho, né? Por quê? Porque o Palmeiras também não venceu o jogo, né? Contra o adversário teoricamente fraco, que o Flamengo aqui no Maracanã enfiou 8-0. Então acho que muitos torcedores palmeirenses vão questionar isso agora, né?
Pô, o Flamengo enfiou 8 no Vitória e a gente não ganha, não sai de 0-0. É complicado, né? Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa tua opinião aí, tamo junto. E é nóis aí. Minha webcam aqui não para de travar. E eu tenho que consertar isso aqui urgentemente. Tamo junto. Se alguém souber alguma dica aí, pode deixar nos comentários aí. E não para de travar aqui no OBS. Voltou. Daqui a pouco trava de novo. Travou? Não.